Fala, galerinha, começando mais um CDD Talk Show com o grande Ney Barreto. Rapaz, tinha muito tempo, Ney, que eu queria trazer você aqui, tipo assim, por ideia, por sempre falar, e quando você volta pro Serra, eu falei, essa é a oportunidade. Porque aconteceu muita coisa de um ano pra cá, né? Vamos falar que o Série D ano passado, tudo que aconteceu agora esse ano também, então tem muita coisa pra falar. Ney, muito obrigado pela sua disponibilidade, primeiramente. E é isso, cara, bater um papo, falar sobre futebol capixaba, esclarecer talvez algum torcedor, alguma coisa ou outra, expor também o seu trabalho, que tem grandes méritos. Esse ano é um ano talvez delicado, mas é isso, cara. A gente vai falando de futebol e é isso. Falando e batalhando em cima desse futebol capixaba aí. Você que é um carioca que quase capixaba já. Quantos anos de Espírito Santo, Ney? 3 para 4. Cara, assim, primeiro, obrigado pelo convite. Vocês, tem que falar, cara. Vocês fazem umas paradas muito maneiras, entendeu? Assim, a gente dá risada, às vezes eu fico chateado, mas enfim, faz parte. Eu acho que não foi desrespeitoso nunca. Realmente a gente vem de bons trabalhos e esse ano a gente está tendo, por enquanto, um ano difícil. Talvez o mais difícil da minha carreira. Mas na dificuldade a gente também pode crescer. Com certeza. Então, essa é a ideia. E falando em crescimento, tudo isso aqui é possível graças aos nossos patrocinadores que apoiam a gente a crescer e sempre mais. Então vamos falar deles agora, da Vistec Serviço e Tecnologia. Quer conhecer o serviço da Vistec? O site está na descrição, também está passando aqui embaixo. E também vem a propaganda da Vistec agora aí para você. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura em Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, onde você faz suas apostas lá na Bet Vitória. Todos os jogos do Campeonato Capixaba estão lá. Vai começar agora também a Série D. Tem aí alguns jogos da Copa do Brasil, terceira fase chegando. Champions League, por aí vai. Tudo você encontra lá na Bet Vitória. O link para você poder apostar tá na descrição. E também vai passar agora a propaganda para vocês. Chattanooga Red Wolves play their first match of the year. There comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right. A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. O Baú do Cabeleira, onde você encontra as camisas do Serra, do Nova Venécia, do Linhares, do Gel, do Porto Vitória, do Rio Branco, do Desportivo, de todos os clubes capixabas praticamente você encontra lá no Baú do Cabeleira. Tá passando aqui o telefone para você também e na descrição tem o link da loja no Instagram. Você quer ajudar a gente, tá passando chave Pix aí na tela, também tem um patrocinador, um patrocínio, Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. E Ney, então vamos começar, cara, aí falando já desse ano. Cara, o quão pesado foi. Primeiro, um início de trabalho, desculpa a palavra, mas ruim no Estrela. Não tem, eu acho que... Não. Eu acho que quando o Estrela faz o gol, foi logo no jogo que você já sai. Um jogo, quando o Anderson... Não. Fiz... É verdade. Foi contra verdade, o Porto. O outro foi 0x0. A gente perdeu o pênalti, verdade. Tem isso também, né? Como é que pode, né? Pênalti é... 2 minutos de jogo. Coisas do futebol. Mas acontece. Aí vem pro Serra, 5x0 contra o Jaguaré, eu fiquei, caralho, voltou o Serra. Mas aí, cara, o quão isso... Eu sabia de você, o quão isso foi dolorido pra você, cara? A frustração, não sei, como é que foi esse baque, assim, desse início de ano? Cara, primeiro legal a gente tá tendo essa oportunidade de falar. E tenho certeza que muito torcedor quer ouvir. É legal porque, assim, Estrela, falar rapidamente do Estrela, foi um grupo que a gente fez com o maior carinho. A montagem foi muito verdadeira, dentro da realidade do clube. Muito verdadeira mesmo. E se vocês acompanharam os jogos, obviamente, mesmo depois da minha saída,
acredito que o Estrela tenha tido a maior posse de bola em quase todos os jogos. Na nossa estreia contra o Vitória, aqui a gente teve a maior posse. Claro que isso não quer dizer que você vai ganhar jogo, óbvio, isso aí tá mais do que provado. Mas é uma proposta, é uma ideia. Infelizmente, a bola não entrou. Eu acho que a questão do Estrela, depois a gente vai falar de Serra. A questão do Estrela, eu vendo, e eu fiquei só 3 jogos. Sim. Depois tiveram mais 6. Vamos lembrar, derrota pro Vitória, o empate lá... Empate contra o Nova Venécia, com a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo, e a derrota de 1-0 pro Real. Pro Real, e lá esse 0x0 que foi o pênalti perdido também. O pênalti perdido, pô, a gente teve, em 15 minutos, a gente teve pelo menos 3 chances, a gente podia ter matado o jogo. Enfim, e depois do jogo do Real, uma decisão minha de sair, que também é importante, que não nada tem a ver com o Serra, que muito foi dito. Né? Foi uma decisão minha, pessoal, porque eu achei que como o campeonato é curto, você tinha ainda, por eu acreditar naquele grupo, 6 jogos, por eu acreditar naquele grupo, eu falei, cara, de repente é melhor vir alguém que consiga acrescentar alguma coisa que eu não consegui. Então, eu fico muito triste de ter acontecido, mas são coisas do futebol. E justamente, como eu tava falando, o Estrela vem e faz um gol logo depois da sua saída, que foi no jogo do Porto, foi 1-1, e o outro gol do Estrela no campeonato foi contra você. E aí falando do Serra, cara, primeiro, o que, assim, pra entender, o 5x0 ali, cara, foi o seu primeiro jogo, né? Uhum. Pô, ali, querendo ou não, deu um ânimo pra vocês. Sim, total. Só que, o que aconteceu depois, talvez? Não sei, eu sei que é muito difícil elencar o que aconteceu, mas o seu sentimento, a derrota pro Venda Nova em casa também acho que foi muito pesada. Então, Vinícius, é difícil você... Tem coisas que você ainda... Que a gente ainda... Tem hora que eu me pego pensando, falo, cara, o que aconteceu? O jogo contra o Jaguaré foi um jogo que ficou marcado assim. A gente teve pouco tempo para trabalhar, mas a gente conversou bastante. E o que eu coloquei na cabeça dos caras era o seguinte, cara, esse Jaguaré ainda não saiu perdendo um jogo. E acho que depois disso também, depois daquele jogo, não saiu perdendo jogo nenhum. Se não me engano. Posso estar enganado, porque eu não vi os últimos jogos. Mas... Nova Venécia na última rodada eles saíram 2x0. Agora saíram ganhando do Porto também. Então, de 1-0. eu não, acho... saíram perdendo justamente o jogo de ida do Porto, que o Porto fez o gol. Esse primeiro jogo. Então foram só os únicos 2 jogos. E eu falei pra eles, vamos ver como é que eles vão se comportar. A gente precisa tentar fazer um gol antes pra ver como vai ser o comportamento deles depois de eles tomarem um gol. Porque até agora, eles tinham empatado em 0x0 ou eles tinham saído vencendo. Eles tiveram uma chance antes da gente, botou uma bola na trave do Firmino. Depois a gente teve uma bola na trave do Zé, uma falta. E logo depois a gente fez o gol. E aí eles tiveram que sair um pouco mais. E aí facilitou a gente. Voltamos pro segundo tempo, logo fizemos um gol. Então, mas a impressão que teve é assim, porra, retomamos, né? Impressão geral. Só que logo depois teve o jogo do Real e a coisa não aconteceu. Os primeiros 15, 20 minutos foi até legal, tomamos um gol, o time meio que aquele jogo do Real, eu não vou falar o nome, mas teve uma falha de um jogador ali na lateral direita que me pegou bastante, assim, cara. Pô, e eu acho que foi o gol, né? Que foi o gol da lateral do cruzamento. Sim. E depois um pênalti que ele mesmo... Lateral esquerdo, né? Na lateral esquerda. É porque a câmera é virada pra cá. Desculpa. Mas, assim, essas 2 falhas me pegou muito, que eu fiquei, cara, ele entrou muito desligado. Tipo, desculpa, não vou falar o nome, nem lembro o nome do jogador, mas se a gente fala, mas desculpa, mas, cara... não vou falar. Mas, cara, eu fiquei assim... E aí, querendo ou não, eu acho que era 20 minutos, já era 2x0, aí complica. Não, e mentalmente, para um time que já vinha com alguma fragilidade, e que foi o que eu acho que a gente enfrentou até o final do campeonato, foi isso. Por isso que eu quis fazer essa separação entre Estrela e Serra. Porque se separar, qual foi o momento, quem acompanha os meus trabalhos, qual foi o momento que o Serra jogou da maneira que eu normalmente não conseguimos. Faltava confiança. Qualidade, o grupo tinha de sobra. Faltava confiança, era uma coisa mental. Mesmo no jogo contra o Porto, que a gente saiu na frente, depois ficou aquele negócio, pô, a gente precisa garantir essa vitória de qualquer jeito. De repente a gente não tirando o mérito do Porto, que fez o jogo, ganhou merecidamente, mas não foi só o Porto que empurrou a gente para trás. Naquele momento a gente se colocou para trás e é difícil. Porque mentalmente, deixa eu segurar isso aqui quando você tinha a possibilidade de jogar. Então, eu acho que mentalmente o Serra estava muito... A gente ficou muito esfacelado, foi muito ruim.
E, cara, assim, é muito impressionante as coincidências. Como eu falei, o Estrela vai fazer logo um empate, logo o último jogo com vocês, né? Claro que ainda dependia do Venda Nova, que ganhou do Vitória, Sim. beleza. Aí tem, eu acho, um detalhe muito importante, que é a derrota pro Venda Nova em casa, que isso era um concorrente direto. Mas aí que tá uma lembrança que a gente ali da CDD teve, que lá, você nem tava ainda no Serra, mas lá acho que na terceira rodada, quarta rodada foi Nova Venécia e Serra. Quarta rodada, acho que sim. Que Terceira, aí é um quarta. gol lá no final do jogo, que foi anulado, que tinha uma dúvida e talvez esse gol poderia determinar o rebaixamento do Nova Venécia. Então são muitos detalhes assim que a gente fica, cara, como é que pode? Não, acho que não teve dúvida. Acho que o gol foi legal. O gol do Serra foi legal. Mas daí o Bandeirinha anulou. Sim. Sim. A partir do momento que ele anula, aí fica... Mas o gol foi legal. Mas, enfim, é como você falou. E eu fico muito... Não é medo, não tenho medo na minha vida. Mas eu não gosto de falar muito de arbitragem, não. Sabe, eu tenho as minhas opiniões, né? Serra e Nova Venécia também, semifinal da Copa Espírito Santo, né? Enfim. eu costumo falar que Mas erra também por outro lado. Sim, mas eu costumo falar que da atual gestão da federação, o único ponto crítico que eu tenho é a questão da arbitragem. E esse ano ficou um pouco... Cada ano que tá passando, tá ficando um pouco mais evidente isso. Porque o Venda Nova foi prejudicado também naquele jogo Contra o Rio Branco. Rio Branco, que lá foi um pênalti. Aí talvez se ele faz aquele gol empata, talvez não precisava do sufoco que foi na última rodada. Verdade. Então, o próprio jogo do Rio Branco na estreia do Porto, que o Porto ganhou, que foi uma confusão na área, vira uma falta lá também, o Rio Branco reclamou. Então, são várias coisas que a gente fica, cara, como você falou, erra pra todo mundo, beleza. Que todo mundo, se você parar a competição hoje, todo mundo vai ter algum motivo pra reclamar. Agora, recentemente, aquela expulsão do Calcaia, que eu até acho justa, tem gente que falou que não achou justo, tá vendo como é que tem? Sim. Mas tem lances que são muito, muito capitais. Mas beleza, tô falando desse detalhe, mas o jogo do Venda Nova também foi um baque importante por ser um concorrente direto? Pessoalmente, pra mim, foi. Acho que cada um que participou do jogo, cada torcedor tem um sentimento, pode achar que foi o jogo do Porto, pode achar que foi, enfim. Pra mim, o jogo que não é que falar, tá tudo, não, mas o jogo que eu senti, mas foi o jogo contra o Rio Branco e Venda Nova. E que justamente foi um jogo que você teve uma semana pra trabalhar. Sim. Como é que pode? E avisado, o Pepeu foi meu jogador, a gente falou, vou ter que ter cuidado, é um cara que finaliza bem e tal, mas futebol. Tem um amigo que diz que também tem coisas, cara, que dão sinais. Na vida, né? E no futebol não foge disso. Tem coisas que dão sinais. Esse jogo mesmo, contra o Venda Nova, até eles fazerem o gol, eles estavam melhores do que a gente no jogo. Depois nós fomos melhores do que eles, mesmo com um jogador a menos. Se você parar pra pensar, a gente teve 2 chances. Uma com o Gugu, outra com o Luan, se não me engano. Sim, eu lembro essa do Gugu, verdade. Com um jogador a menos, que de repente, aí contra o Porto, o jogo tava 1-1, a bola do Gugu foi, bateu na trave no contra-ataque, saiu o escanteio, nós tomamos gol, até num erro nosso lá. Cara, tem coisas que dão sinais, mano. Tem coisas que dão sinais. Se você fala, pô, cara, tá complicado. E até, vamos falar de futuro, né? Assim, acho que o torcedor deve ter entendido mais ou menos já como é que foi. O Ney continua no Serra pra Série D, como é que tá essa questão? E também depois a gente vai falar um pouco da sua relação com o Serra, porque você não fica ali... Eu fiz a conta, 41 jogos, pode ser que seja errado ou certo, mas mesmo assim é um número expressivo. Num time assim à toa. Você tem uma identificação muito grande com o Serra ali também, depois a gente vai falar disso. Mas e o futuro? Continua no Espírito Santo? Vai seguir a Série D? Que você e a diretoria do Serra conversaram? Não sei. O que você tem pra falar? O que pode ser falado também, né? Conversamos e segue o trabalho. Seguindo o trabalho, visando... Não tem jeito, quando você perde e quando acontece o que aconteceu no rebaixamento, você tem que reformular algumas coisas. Não quer dizer que quem saiu, porra, não presta. Não é isso aqui. Você precisa mudar. Você precisa fazer alguma coisa diferente, né? E a gente está buscando isso, né? Reformulando o elenco para que possa fazer uma Série D importante, como você falou. Claro que ainda dói a questão do rebaixamento, mas a gente tem que começar a olhar para frente. A gente tem que olhar Série D, a gente tem que olhar o clube, né? Quando digo a gente, né? Nesse momento inserido, a gente tem que olhar qual vai ser o caminho que vai seguir para o ano que vem, né?
que tem que retomar o quanto antes. Então é isso que a gente vem pensando dentro do clube. Bom, importante saber. E você querendo não ter uma experiência do ano passado da Série D, que daí a gente vai até mesmo falar um pouco. E legal se falar desses 40 jogos, que se parar pra pensar, cara, que eu não vi, é que não tem estatística dentro do clube. Eu acho que eu sou um dos treinadores mais longevos do Serra, que mais dirigiu a equipe, pelo menos nesse período aí, nesse ano, nesses anos, e até porque o profissionalismo Serra, se não me engano, é 97 ou 98, eu já, se está batendo 41, não sei se tem muita gente, como acho que o Cosminho, deve ter mais jogos que eu. Como você falou, o Serra teve um período de atos, 2011, eu acho, 12, ficou ali uns anos desativado. Ah, sim. Então, aí talvez, eu lembro muito bem que o Serra voltou em 2016 ou 17 na Série B, tanto que eu acho que foi 17. Foi o ano que subiu. Não, aí 18 que subiu. Não, desculpa. Não, subiu 17. 16, isso aí, 16 jogou, não subiu. 17 jogou, subiu ele e o Venda Nova, que foi toda a história do tombo da polenta. Daí 18 vai de novo, a semifinal foi CR e Venda Nova, aí vai campeão capixaba e começa a jornada que a gente conhece mais recentemente. Mas então talvez dessa volta ao Serra profissional, você eu tenho quase certeza que foi. Eu acho. Não, dessa volta acredito que sim, mas eu acho que no geral se for talvez olhar, só o Corne. Talvez o Corne, que é um grande cara que eu conheci no Vitória. Pô, então, bacana. Tem muito disso. E desculpa, daí vem essa identificação, cara. A pergunta seria exatamente essa. Daí vem essa identificação. Não dá pra negar que se tem essa identificação. Óbvio que a gente é profissional, como eu trabalhei no Vitória, trabalhei no Estrela, sou grato, né? Infelizmente, lá no Estrela a coisa não andou da maneira que a gente imagina. Que a gente primeiro trabalho no Espírito Santo, né? Foi meu primeiro e agora é recente. Então quando você vem do Rio, eu venho pro Estrela. É isso aí, eu venho pro Estrela. E então, assim, eu fico chateado. Eu acho que essa minha volta mais esse ano no Estrela foi justamente para tentar, sabe, retomar, porque naquele passo tinha sido até melhor do que foi agora, né? E eu achei que, poderia, mas a coisa não aconteceu. E também tem hora que você tem que, não deu, beleza, maravilha, vamos seguir. E, cara, a identificação com o Serra é grande, porque se hoje o Serra tem uma condição melhor, né, de poder, né, se não ainda sensacional, mas já tem uma muito melhor do que quando eu cheguei aqui em 2021, o torcedor, diretoria, sabe que a gente passou por todo esse processo. No início do trabalho do ano passado, eu lembro do tamanho que tava a grama do Robertão. Sim. E era algo assim, que eu fiquei quando eu vi a foto, eu fiquei, cara. E muito se falava, velho, o Serra, como é que vai acontecer com o Serra? Aí você veio e fez aquele trabalho fenomenal ali. Eu não gosto de personificar, né? Não é o Ney que fez, não sou eu que fiz. Sim. É um trabalho de todos, como agora também. É um trabalho de todos, eu também. Não, porque não teve. Tem minha parcela de culpa, assim. Não é óbvio que tem. Mas. E faz parte. Não dá pra ficar pensando. A gente não é mágico, a gente não faz. E também a gente não pode carregar o peso todo nas costas. É um trabalho coletivo. Às vezes as coisas não acontecem por um todo. Aí, como eu falei, a gente estava conversando aqui antes. Tem um momento que a gente tem que parar, pensar, sabe, analisar o que vai fazer pra frente. Porque o passado a gente não muda. A gente pode fazer agora no futuro para ter situações melhores. Fazer agora no presente para ter situações melhores no futuro. Agora, o passado a gente não muda. A gente tem que aprender com os erros que a gente cometeu. E a minha identificação com o Serra vai muito daí. Do que eu passei esse período todo. A cidade me abraçou. Tenho amigos, então... A própria Serra 7 é uma grande família ali, né? Isso. O clube é muito pulsante por causa disso, pela proximidade, da questão da torcida. O Walter veio aqui. Eu não vou lembrar se você trabalhou com o Walter. Não trabalhei com ele, mas a gente se fala sempre. Sim. Ele é treinador do BR Samu. Isso. O 7 tem vários, Amigo Caetano, Emílio, Isso, Joab, então eu tô sempre com eles. Aí ele fala que, cara, lá no Serra eu tava treinando, o cara falou, Walter, deixei uma garrafa de café pra você aqui, o torcedor. Tem isso. Ô, Walter, pegou o café lá? Eu fiquei, cara, como é uma família mesmo, né? É uma questão assim. E aí vai um pouco... Isso machucou. E Vinícius, desculpa. Isso machucou. O rebaixamento do Serra, pra mim, é ruim na carreira, é ruim. Mas justamente isso.
machucou, criança que convive com a gente, que tá com a gente chorando, aquilo ali, pra mim, é muito significativo. Pra mim, aquilo machucou. Aquilo me doeu, sabe? Me doeu de você falar, cara, essa ligação com as pessoas, principalmente ali de Serra Sede, e que você tá toda hora esbarrando com elas, ali com elas, e de repente você, em alguns momentos você teve alguma alegria, e naquele momento você trazer uma tristeza, isso me machucou muito. E aí o pessoal fala, o futebol capixaba não mexe com a pessoa. Eu sei que não mexe com a massa, uma boa parte, mas com essas pessoas que estão ali convivendo no clube o dia a dia, que a diversão delas é ir no estádio do Serra sexta-feira à noite e acompanhar o Serra, cara, isso é muito pesado realmente. Muito, é muito triste, é muito complicado. E acho que tem que levar isso em conta, sabe? Tem que levar em conta o esforço que às vezes o presidente faz, que é um cara que sabe, abnegado quanto aquele é apaixonado pelo clube, e outras pessoas que estão ali em volta, que estão com a gente no dia a dia, é o que você falou, cara, é muito... Tem essa questão da proximidade, o nego vai lá, leva uma fruta, Isso é normal. Se a gente está treinando ali, as pessoas chegam e levam mesmo, tem um negócio aqui pra você. Isso aí acontece, o que o Walter falou é perfeito. E realmente, e você tá falando do presente, querendo ou não, acho que pra tudo que tá acontecendo, querendo ou não, pelo futebol brasileiro de modo geral, um treinador que acaba terminando como a gente fala, você sabe muito bem disso, que o treinador é a profissão mais ingrata do Brasil. Né? 2 dias de trabalho, o cara já tá sendo apedrejado, tem que pedir na cabeça dele e tal. E como é que a torcida... E você, pelo rebaixamento, ainda continuar pra Série D, eu acho que a sua confiança, a sua pessoa, como a diretoria, tem uma confiança e uma ligação muito forte. Eu acho que isso ajuda também na continuação do trabalho, né, ao meu ver. E que eu deixei também bem tranquilo o presidente para fazer o que ele achava que deveria fazer. Se achasse. Eu sei da minha capacidade, sei do quanto eu posso dar ao clube, mas a gente seguiu. Na verdade, isso nem foi cogitado em reunião entre a gente. Sabe? Não sei se foi entre a diretoria, mas entre a gente não foi cogitado isso, não foi falado, Pode ser que não seja você e tal. Sim, não teve nada disso. Então, é importante. O que você falou também é uma outra verdade. Um amigo meu, o Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, treinador, ficou uma semana no Ipatinga. Uma semana não, 10 dias no Ipatinga. Com essa loucura de você jogar direto, aí teve um empate fora de casa, uma derrota, outro empate, mandaram o cara embora. Como é que você trabalha assim? E outra coisa que é importante, o jogador e o treinador, nós somos humanos, cara. Às vezes a torcida esquece. Não é mimimi, não tem essa conversa. Mas a gente precisa também humanizar um pouco mais a coisa. Sabe? Dizem muito assim, vocês ganham muito pra isso. Estão confundindo com a Série A. Isso é verdade. O cara ganha milhões. Futebol capixaba e dinheiro são 2 coisas completamente diferentes. Né? Não estou dizendo que a gente ganha mal. Eu acho que pro restante da população a gente ganha um salário legal, mas é legal. Não é nada daquilo que se diz. Eu não vejo ninguém indo na padaria porque comprou um pãozinho, às vezes um pouco mais queimado, e ir lá e xingar, falar que o cara é isso, que o cara é incompetente. No futebol, todo mundo chega, o jogador não joga nada, tu é incompetente. Como também tem o outro lado. Que se você ganhar um jogo, às vezes, sem fazer nada, você é o maior jogador do mundo, você é o maior treinador do mundo. E não é. E, cara, se você pegar agora, e aí a gente pode dizer que é geração, seja lá o que for, quantos casos de problemas psicológicos a gente está tendo entre jogadores e treinadores. Isso é uma coisa séria. Ney, eu acho que já é, assim, eu juro que começou muito quando o Felipe, muita gente fala da esportiva, eu acho que o Felipe tava com você no Vitória? O goleiro, Felipe, tava. Então, quando ele veio aqui, ele começou a falar, e desde então, todos os jogadores que vieram, acho que vai ser o primeiro treinador que vem depois que ele veio, a gente falou da questão psicológica. Tá louco. Olha só, isso eu tô falando, Felipe, Ferrugem, os 2 Ferrugens, do Rio Branco e do Porto, o próprio Harrison, o próprio Walter, que é um ex-jogador, todo mundo que é ligado ao mundo do futebol, no caso, dentro das 4 linhas, a gente fala da questão psicológica. Irmão, ano passado... E hoje é quase algo fundamental, por que você está falando, que ainda mais um treinador também. Sim. Aí vamos falar, né? A gente fala muito dos jogadores, mas vamos falar de vocês também, treinadores, que realmente
Pô, não é fácil você se mudar pra uma cidade e ficar 10 dias e depois ter que voltar. Sim. Aí, como é que você leva a família, filho, você não faz. Como é que... outra coisa. Isso tá muito sério. Desculpa, isso tá muito, mas muito grave. Ano passado eu tive uma crise de ansiedade fortíssima durante um amistoso. Um jogo-treino antes do Capixabão, Serra e Desportivo. Quando acabou o jogo, o Marcelinho... Pô, é até difícil falar. O Marcelinho já era meu auxiliar no Serra, ele falou assim, cara, tá estranho. Eu falei, não, cara, eu não tô legal. Eu tava com o lado esquerdo todo dormente e comecei a sentir algumas situações. Quando foram verificar, minha pressão tava 18. Tá doido. Beleza e tal. Aí fui cuidar, né? Mas com cuidado pra não falar. E aí a médica falou, cara, isso é pico de estresse. Isso é pico de estresse, cara. Você tá num estresse. Ansiedade. A ansiedade tá fazendo isso. Da ansiedade pra depressão, um pulo. Um pulo. E às vezes a gente não sabe que isso está acontecendo, porque às vezes não procura. Eu hoje até tô meio afastado, mas tenho que voltar. Faço um acompanhamento psicológico, porque me ajudou. Tem muita gente que ainda acha que também isso é frescura, que isso é mimimi. Não é. Eu também sou aqui, eu faço também. Não é é. muito bom. Não é. Te faz ver muitas coisas. E eu passei por essa situação. E o que tem de jogador passando que não sabe, irmão, é muito grande. Te repito, mais do que questão técnica e tática em relação ao rebaixamento agora, tinha muito do psicológico, muito do mental. Muito. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender. Beleza, tem um treinador, tem um jogador ali que tá vestindo a camisa do... Só que o cara é ser humano. Ah, o Fernando Diniz tá falando isso, tá pegando essa onda. Não tô. Eu tô falando que é verdade. É verdade. O cara tem filho, o cara tem esposa, o cara tem... Mano, o cara tem pai. E às vezes as pessoas vão pra lá, que o respeito, vale, o torcedor, pô, mas vai às vezes também só pra acabar com as suas frustrações. Aí do nada o cara tá te xingando, teve no jogo agora, e alguns jogos já aconteceram, às vezes chega a ser engraçado, que o cara fica assim, bota fulano. Aí quando tu fala, cara, eu já fiz as 5 substituições, tu quer que eu coloque? Aí tu coloca, cara, daqui a pouco, porra, tira o fulano. Tu fala, mano, pelo amor de Deus, você mesmo tá pedindo pra colocar o cara, entendeu? Então isso acontece muito, então, e todo mundo, cara, todo mundo entende futebol no Brasil. Ah, sim, todo mundo é um mini técnico. Então, assim, é normal, a gente entende que é uma coisa que mexe com a paixão. Eu não tô querendo que seja igual, eu usei o exemplo do padeiro e tal, eu não tô querendo que seja igual, a gente sabe disso. Mas entenda que ali também tem uma pessoa. Entenda que ali aquela pessoa tem aquele momento que não tá legal, como todo mundo, que não acordou bem, que não... Acontece, cara. Acontece. Principalmente o jogador, às vezes o jogador é crucificado. Ou, às vezes, o torcedor não entende, por que o fulano não jogou? Hoje em dia, se acompanha menos o dia a dia dos clubes, né, cara? Então, às vezes, você não sabe que o cara não treinou 3, 4 dias na semana. Isso aí é uma... Assim, eu sei que não é culpa minha, mas me dói você falar isso, porque é culpa da imprensa não ter essa cobertura. Eu acho que ou a imprensa manda, ou de repente falaria com a Não, a imprensa... Com a imprensa, com a assessoria de imprensa do clube. Porque hoje uma grande crítica é isso, e muitos torcedores falam, quem é o cara, o veículo, no caso, que vai todo dia lá cobrir o treino? Você é do futebol do Rio de Janeiro, você sabe o quão isso é importante. Sim. Sabe, por exemplo, eu sou gremista... Vitória tem todo dia. Mas ali é um caso à parte, realmente. Sim. A gente ali sabemos os motivos pelos quais isso acontece. Mas aí que tá. Cadê, propriamente no Rio Branco do Desportivo, que são os 2 maiores do estado, vamos falar assim, talvez o interior, por ser uma proximidade maior, tenha, por exemplo, lá no meu Linhares, quando dava, todo final de tarde, final de treinamento, eu ia lá, assistia um pouco do treino, Sim. Conversava um pouco com o treinador, eu via, fulano, isso, Estrela fulano, não tem, não tem. você Estrela, Venda Nova não tem. Venda Nova. No Serra não tem. No Serra. Serra, que é aqui. Não tem. Sim. Então, cara, isso aí já é uma crítica
que é a imprensa, eu sei que isso é uma deficiência, e todos sabem que é uma deficiência. E assim, quando que vai... Vamos começar? Porque eu não boto os veículos grandes nessa, porque hoje em dia eu não vejo essa solução vindo dos veículos grandes. Não, eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que os veículos grandes vão pegar de veículos menores. E isso aí. Hoje em dia, a principal concorrente da maior emissora do Brasil é a internet. Sim. O que o pessoal fala, torcedores dos times grandes, não vão mais. Ó. Claro, primeira coisa, o cara abre o GE. Sim. Pronto. Pô, isso aqui. Aí ele vê um vídeo lá no YouTube. Pô, vou lá no YouTube. Ele não vai esperar pra saber como é que foi o treino dele no jornal, no Globo Esporte, meio-dia. Sendo que o treino acabou 10 horas da manhã. Ou o treino acabou 5 horas da tarde, só no outro dia ou no jornal da noite, alguma coisa. Sim. Não, ele já... Sim. Pronto, então é começar dali. Só que daí tem uma questão de financiamento, né? Que também tem que botar de comida na mesa. Sim, claro. Então tem muito disso. Só que a Mas gente também- eu vejo um comecinho disso, talvez. Não, eu também, mas assim, nos grandes centros que você tem, alguns blogs, mas também tem que ter cuidado. Porque algumas pessoas vão lá, se transveste de jornalista, quando é apenas um torcedor, e faz, às vezes, perguntas. Pô, tu vê nas coletivas aí, faz umas perguntas que não tem o menor cabimento. Aí é uma briga de... Aí eu vou entrar do lado do jornalista, que é uma briga de blogueiro para jornalista. Sim, que tem que diferenciar. Que precisa, Influência para jornalista. que precisa se diferenciar. O jornalista vai perguntar aquilo que o clube não quer que pergunte. Sim. Que é a pergunta a que vai doer, Sim. porque é aquilo que o torcedor quer saber. Pergunta pastel, aí a assessoria faz. Sim. Aí é só falar, manda um vídeo para mim que eu... Sim. Pronto. Sim. Então, o papel da imprensa é isso. E até é um pouco egoísta o que eu vou falar, mas é pra você ver como que a gente é carente disso e como é que o pouco que a gente faz aqui é diferente. Os vários elogios que eu recebo aqui do podcast é isso. Você faz as perguntas que a gente quer ouvir. Sim. E eu falo, cara, eu vou fazer a pergunta. Você tem o direito de responder ou não? Ou não, que isso também cabe ao entrevistador. Se eu achar que, cara, isso eu não quero falar. Pronto. E Não vou acabou. insistir. É isso. Mas a pergunta tem que ser feita. Sim. Sim. E aí não vão de fazer fazer pergunta pastel. Mas essa parada da imprensa é isso, você ajuda o torcedor exatamente isso a entender. Ó, fulano. Teve, acho que agora, no Real, acho que o Robert estava com dengue. Claro que eu daí venho trabalhar na TVE também de apuração. Eu fiquei sabendo quando ele volta Sim. da dengue. Que daí o Robert estava tanto tempo afastado que aconteceu dengue. Realmente. Poderia ter sido antes. Uhum. Mas é uma deficiência do Espírito Santo grandiosíssima isso. Isso aí é assim... Eu fico pensando, pô, poderia fazer, poderia. Mas daí eu falo, por exemplo, lá em Linhares eu vou no final do treino, porque eu trabalho também. Sim. Isso aqui não é o ganha-pão. Então, quando acaba o serviço, eu vou lá, aí sempre é final de treino e tal, beleza, tem que fazer o máximo. Mas isso é lá em Linhares. Mas não poder. Então, mas de repente vocês não poderiam ter pessoas espalhadas para fazer. Eu acho que, pô, ainda mais que hoje vocês têm uma visibilidade muito grande. Qualquer. Mas não pode ser qualquer pessoa, obviamente, mas. Pô, o capixabão da depressão, o cara quer. Muita gente já chegou pra gente e falou, Vinícius, tem como estagiar aí? Eu falei, cara, a gente não é uma empresa. Assim, a gente tem um CNPJ, claro, tira nota quando precisa pra patrocínio, mas a gente não tem isso, entendeu? Claro que é aí que tá amadurecer a ideia. Sim. Mas aí a gente vai falar um pouco dos valores da gente também. Tudo que basicamente que a gente vende patrocínio é pra suprir isso aqui, Sim. no podcast. E é difícil, cara. E aí eu entendo os clubes também, na hora da questão da grana, porque realmente não é fácil, cara. Não é fácil. Cara, fazer futebol aqui no Espírito Santo, mesmo nas divisões menores do Rio, cara, o cara tem que ser abnegado, porque você não tem renda, você não tem. Faz como? E ó que você teve uma grande trajetória num grande clube que é o América. Pô, o América, Bangu, Madureira, Bom Sucesso, Olaria. 5 clubes que eu falei aqui, tudo do subúrbio do Rio, deixa eu Tudo falar. do Rio, tudo Do da Rio de capital. Janeiro, mais subúrbio, capital, bairros. Sim. Tipo, Não, a América hoje é da Tijuca, né? Mas tá num outro município, que é de São Passo, Mesquita. verdade. Mas, enfim, é muito próximo. Mas se pega Bangu, Madureira, Olaria, Bom Sucesso. São Cristóvão, Bom Sucesso. O Cristóvão voltou agora. Duque de Bom Caxias. Sucesso. Duque de O Duque Caxias. já é um outro. Mas é tudo Grande Rio, né? Aham. Rio e Grande Rio. Então, aí se você colocar Grande Rio, é Duque, Nova Iguaçu, América. Sim, vixe, não. Mas pô, e... Niterói, que você não tem uma cidade gigante. Não é que você não tenha, tem o Canto do Rio, mas não tem mais hoje nenhum time efetivamente São mesmo. Gonçalo tem o São Gonçalo? Tem o São Gonçalo e tinha o Gonçalense, que aí Petrópolis
juntou, enfim. Petrópolis ou Nova Friburgo que é o Serrano? Petrópolis. Petrópolis agora tem 2. O Petrópolis e o Serrano. Aham. Friburgo é friburguense. Friburguense. Aí já vem o entorno, né? Friburguense, Macaé, aí já vem mais pra cá o americano e o Goita, que esse ano parou, Olha vai só. parar as atividades. Brigou pra subir, chegou à semifinal da B. Lá também é 5 divisões também que é difícil de entender. O Carioca, depois a 1. A A1 agora, né? Aí depois joga simultaneamente a 2 e Série C, que é a 5ª divisão AC. Aí depois a B1 e a B2. Aí, cara, eu acho assim, a ideia é bacana. Só que tem que pensar como fazer pra diminuir a questão de manipulação de resultado. Que tem muito. Cara, eu tava ouvindo isso, cara. Isso- Tá tipo, isso- meio absurdo isso. Isso muita coisa que acontece, né? Dizem que acontece, não sei, mas. É o que Assim, tem muitas suspeitas. muitas suspeitas, exatamente, que é até difícil você falar que tem. Uhum. Você não tem como provar. Aqui E no também nem Espírito- quero. Aqui no Espírito Santo tivemos algumas suspeitas também. É complicado. Entendeu? Então você tem Nossa, teve isso. clube da Série A agora, né? Vamos falar, os grandes lá que já foram. Isso, que já foram. Aí você Julgados e tal. tem que pegar, eu acho que deveria regionalizar, mas enfim. Por limite, eu acho que já é a 5ª divisão, a Série C do Rio, é Sub-23. Tem algumas coisas que eu acho interessantes, mas que você pode fazer, porque tem vários clubes, e como acontece aqui, mesmo também no Espírito Santo, que já participaram de competições passadas, que hoje estão totalmente fora. A gente tem exemplo aqui, Aracruz. O Pinheiros estava ano passado, esse ano não mostrou as caras ainda. Pode Tem ser um agora. que jogou, eu joguei contra uma vez, Forte Bananal, talvez? O Forte Bananal, mas aí que tá. Ele tava em Rio Bananal, agora ele tá lá em Mimoso do Sul. Ainda tem? Tem, é o Forte. Que na verdade o Forte é o nome fantasia. Uhum. O Mas a CNPJ cidade de Bananal era pra Banda O de Linhares. norte, né? Isso, a Banda de Aí Linhares. agora Agora tá tá- no Sul. Entendi. Mas aí era o CNPJ, né? Os clubes de empresas. O CNPJ Sim. era Castelense, que ano passado jogou como Castelense. Sim. Aí esse ano fizeram os trâmites pra ser oficializado Forte. Aí sendo Forte Entendi. oficial. Mas acho que tem cidades que tradicionalmente tinha Temos aqui o campeão capixaba que Ibiraçu, né? Ibiraçu, que não joga mais, o Guarapari, que não joga Muniz mais. Freire. Muniz Freire, que é no sul, não joga mais. O Alegrense, Isso. que é o maior campeão do sul do estado, 2 títulos, não joga mais. Então, eu acho, Aracruz, campeão capixaba, também não joga mais. acho que isso era uma coisa que deveria. Aí as pessoas falam assim: mas não tem estrutura. Acho que tem. E isso Você eu vai tenho que fazer- perguntar. É muito diferente, tirando a Série A do Rio. O interior, podemos dizer assim, futebol menos conhecido do Rio de Janeiro que o futebol capixaba, porque a gente vê muito jogador que vai lá e volta. Tipo, é muito parecido, muito diferente. Como Muito é que você... parecido. Muito parecido. Muito parecido. Esse ano, mas que também acabou tendo esse boom na nossa, né, na nossa primeira divisão aqui, econômico, mas esse ano também a Série A2 do Rio, financeiramente, economicamente, pelo desenho que eu tô vendo, de salários, de gente que fez contrato e deixou o jogador até parado em casa recebendo, vai ser uma divisão também bem interessante, né? Bem interessante para os jogadores, para os profissionais. Então é muito parecido, muito parecido. E, cara, é porque assim, a grana da TV é muito diferente, né, mano? A grana da TV é muito diferente. Então você pega hoje, você consegue no Boa Vista salários que talvez você só consiga aqui no Rio Branco, não sei se Vitória, não sei como é que estão essas coisas, mas salário de 20, 30. Jogador na Portuguesa, você acha que o Hernani tá na Portuguesa ganhando quanto? O Ponto Botelho saiu daqui pra ir pra lá, né? Voltou, né? Voltou, Então, assim, você imagina, né? O próprio Sampaio Correia. Sampaio com o Tonoli, tirou o Tonoli daqui, Diogo tá lá. Diogo. O Maico, porra. Maicon, Nova Iguaçu, tá Nova doido. Iguaçu, Xandinho. Xandinho, né? também, Então, não é verdade. que o torcedor às vezes, que é uma outra coisa, o torcedor às vezes fala muito pra mim, pô, tem que trazer o Xandinho. Cara, fugiu da realidade, mano. Já era. Financeira, hoje o Xandinho é outra realidade. Ah, Pô, adoraria trazer ele pro Serra, adoraria trazer o Maico, adoraria trazer o Arthur, que tava no Madureira. Mas como é que você traz hoje? Os caras jogam Carioca, visibilidade muito maior. Sem O Xandinho e o Maicon por estarem no Nova Iguaçu, não espero menos, tomara que eu não zique, mas não espero menos com a Série B pra eles depois que acabar aí, ou continuar pra frente de Nova Iguaçu. mas pelo menos o Xandinho é empréstimo, né? Eu acho, não sei se volta a Polaria, não sei como é que vai ser. E o Laria, que jogou a primeira vez essa Copa do Brasil esse ano E também. vai jogar a 2, deve vir forte pra subir, já bateu na trave ano passado. Não sei, o Maico também, cara, pelo que vem jogando, eu acho que
podem ter clubes pelo menos de Série C aí. E se não tiver mais, se não tiver divisão mais acima, você pensar hoje no Vasco, quem é a reserva do Piton? Sim. Será que... você tá querendo falar o Michael no Vasco? Por que não? Sim. Ainda mais que agora tem uma janelinha, né, que eles falam pros clubes da Série A, que é o término dos estaduais e o começo do Brasileirão ali, 2 semanas, que tá liberado. Muito por causa do Água Santa do ano passado. Sim, porque... E aí, como é que você faz? Então, não dá pra descartar isso. E aí, como é que a gente aqui... como é que traz? Não traz, velho. Não traz. Então, mas eu vejo muito isso. A minha primeira vez aqui no Estrela, em 2021, eu não conhecia muito do futebol capixaba. E se você passasse... Quem mora no Rio e é tão do lado, cara. É muito aqui perto. Do lado. As pessoas não conhecem mesmo. São poucas as pessoas. Conhecem, às vezes, clube. Mas do que é o futebol capixaba não conhecem mesmo. Eu falei, cara, você tá louco. Como é que isso aqui ficou tão escondido, assim, pelo menos pra mim, na minha vista, e eu que vivo do esporte. Hoje em dia é tão fácil porque você pega um ônibus, falando de um ônibus. Sim. Você dorme aqui e amanhece lá. Sim. Tão perto, cara. Sim. Então, acho que tem jogadores de qualidade pra caramba. Pra caramba. Agora, temos que pensar qual é o caminho. Aí entra tudo isso que a gente tá falando. Dirigentes, arbitragem, profissionais que trabalham no futebol. O estilo do campeonato também, a quantidade de jogos. Isso. Questão de você, de 10, quem não cai reclassifica. Exatamente. Muita coisa que talvez... Porque eu acho que também, a gente estava falando, você fez uma meia-culpa em relação à imprensa, mas em compensação também, eu acho que a cada ano está tendo mais visibilidade. TVE... Já veio o dirigente aqui de falar que o fato de o campeonato ser todos os jogos transmitidos, você facilita trazer o jogador ou não. Sim. O jogador o jogador passa a querer vir. Você não tem dúvida disso. Eu já ouvi isso. Não, vou que agora o campeonato tem visibilidade. Então isso é como a gente vê um trabalho, isso é uma valorização, claro, que até como o Carnaval Capixaba foi também, que é outro detalhe, né, que tem uma ligação. Sim. Também passou por um momento muito difícil, e aí a TV abraçou, aí vem o governo do estado e abraça. Sim. Cuida do filho feio até ele ficar bonito, e aí depois que tá bonito tenta vender. E aí tá, né, tipo assim, criou próprias asas e vai voar. Que é o caso do Carnaval, que já é sucesso a cada ano. Que na verdade, ao meu ver, deveria ser o papel... A gente tá aqui pra falar de esporte, né? Mas deveria ser o papel público. As pessoas ficam falando, o governo fica dando dinheiro pra carnaval, Cara... Mas é cultura. É cultura e vende. Sim. E te traz dividendos, te traz grana. Existem alguns exageros, eu posso até concordar. Concordo. Mas, o trabalhador não precisa só ficar 8 horas por dia trabalhando. O cara tem que ter minimamente uma folga. Claro. Entendeu? Normal. E no Rio de Janeiro, então, vamos falar de carnaval, pelo amor de Deus. Lá no Rio de Janeiro, você escolhe o seu curso de coração e a sua escola. Sim. E principalmente a escola que é do bairro. Sim. Então, você mesmo é o quê? Vamos lá, Ney Barreto. Escola de samba, né? Escola de samba, claro. Beleza. Não vou falar de futebol. Isso aí é igual jornalista. É uma parada tão engraçada, porque meu Linhares, desde quando eu comecei a torcer, meu Linhares foi uma decadência, assim. Tive um campeonato bom, o outro mais ou menos, depois caiu, e ficou meio desativado, e veio, subiu, depois tomou 12-0, 10-0, caiu, e agora vem ali o Fabiano trabalhando. Sim. Mas desde quando, já falei, o Bueri veio aqui como jornalista, falou, Vinícius, você tem muito mais a crescer como jornalista do que como torcedor do Linhares, eu concordo. Só que graças a Deus aqui no estado a gente consegue ter esse jeito assim de, cara, eu sou linharense, mas na Série D eu tô torcendo pra vocês. Sim. Talvez se o São Mateus chegar na Série D, mas aí eu vou, mas é porque eu tô tão envolvido com o futebol capixaba que até é isso, eu vou pro Nova Venécia, torcer pro Nova Venécia, eu fui pro Real, beleza. Mas lá, escola de samba do seu coração, né, Barreto? Uma cidade independente de Padre Miguel. Por isso? Uma questão também familiar. Minha família é de Padre Miguel. Olha aí. Então você acaba frequentando, conhecendo pessoas. Desculpa, talvez só pra eu lembrar, é a escola do Castor? Do Dr. Castor. Que eu assisti a série. Cara, e o negócio... Vale que tá escrito. Não, a série do Castor, nem a do Vale da Escrito, não. Tá. A do Castor só. Que daí eu juro que era minha curiosidade de entender por que o Bangu foi parar na final do Campeonato Brasileiro e hoje é o quê? Ele investiu de massa doida. Não, aí o cara fala lá, porque o cara tirava jogador, Mauro Galvão era zagueiro do Inter. Ele comprou. Neto jogou. Neto passou lá. O Mauro Galvão jogou, Paulinho Criciúma. Teve jogador convocado, isso a gente tá falando dos anos 80, Marinho. 86, né, foi a final. O Marinho, 85. 80.
86. Não, 85. 85 Bangu foi e Curitiba. Curitiba. Que até, pô, uma final baita alternativa, né? Exatamente. Em 86, o América foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Perdeu a semifinal pro São Paulo. Olha aí, América do Rio. América do Rio. Com Maracanã com 95 mil pessoas. Olha aí, cara. Não, o futebol no interior do Rio de Janeiro, você tá maluco. A gente vai falar ali, que é até mesmo do próprio Madureira. Sim. Pô, é algo assim, fenomenal. Até mesmo como tem também no interior de São Paulo. Eu Sim. lembrei agora, né, de grandes feitos, por exemplo. Dizem que uma das maiores rivalidades é a Ponte e Guarani. Sim, interior. Falo mesmo, sou nascido em Ribeirão Preto. Come Come fogo. fogo, é? Comercial e Botafogo de Ribeirão. Então, tem muito disso. Mas é isso, cara. Aí você traz a questão do futebol, TV, valorização. Cara, o trabalho de TV não tem palavras pra descrever. E eu sei que é um esforço gigantesco. Porque, olha, eu sei o quão trabalhoso é fazer questão de rede social, de YouTube, de jornalismo. Tipo assim, eu tenho uma noção mínima. E eu olho pra lá e eu vejo Robson, Ana Clara, Isabela, Vitor. Tipo, conto nos dedos das duas mãos, eu acho. O menino, o Hélio Roberto? O Hélio, aí tem o Regine, que é narrador, Ferreira narrando. E tem todo um trabalho, o Jairo, mas é isso aí não são os que aparecem na TV, mas tem o trabalho das redes sociais, que isso aí não são eles que fazem, mas aí eu sei que tem a Marcela, tem o Vitor, são muitas mãos trabalhando, e mesmo assim ainda eu acho pouco, porque eu sei do trabalho, ou se tivesse mais gente, poderia fazer mais ainda. Então, Igual aqui, se tivesse talvez um investimento maior, eu teria mais ideias e mais coisas pra fazer e trazer, tentar. Então, tipo assim, o público capixaba, ainda mais que o capixabão crescendo do jeito que tá, ele tem gana, quer consumir. Então, e aí a gente tem que pensar também, que eu falei, a gente estava falando aqui antes, a questão do calendário. Não sei se você. Ah, não, sim, mas vamos falar. Cara, não existe, mano. Com todo respeito. Não existe. Não existe você jogar quarto e sábado. Aí, volta, o torcedor menos avisado vai falar assim, pô, mas o Flamengo joga. Não tem câmera hiperbárica lá. Pronto. O cara, ele vai jogar, ele vem em voo fretado. Ele leva talvez menos tempo para vir de Fortaleza para o Rio do que a gente para sair daqui e lá para cima. E Águia Branca. Você tá entendendo? Ele tem tudo para recuperar o jogador. O cara consegue. Eu conversei com o pessoal da TV e falei, cara, tá maravilhoso o esforço que eles estão fazendo, justamente isso que a gente tá. Só que aí você chega num ponto que você começa a pensar no produto que você está oferecendo. Porque você começa a ter jogadores lesionados, desgastados. A gente vive uma realidade, Vitor, que é a seguinte. Muitos desses jogadores que ainda jogam no Campeonato Capixaba, muitos, não vou dizer todos, mas muitos, ainda jogam 3 ou 4 meses durante o ano. E fica o resto do ano parado. Ou jogando amador. Agora que o calendário da Copa PS mudou, melhorou um pouquinho, mas não é o ideal. Mas não é o ideal. Como eu falei, não é o ideal. Não, eu digo os jogadores que você contrata. Ah, não, sim, que vem de fora. De maneira geral. Às vezes o cara tem. Muitos tem só o primeiro semestre, porque o segundo semestre, normalmente, brasileiro tem menos clubes jogando. É porque os estaduais são todos agora, né? Tal, segundo semestre. Poucos estados têm uma Copa, né? Aí quando você vai contratar esse jogador em dezembro, o último jogo dele foi em maio. Aí você pega esse cara, dá uma carga de treinamento, e em janeiro, fevereiro, tu põe ele pra jogar quarta, sábado. Esse cara vai estourar, mano. É diferente do cara que joga há 2 anos, 3 anos, de janeiro a novembro, a começo de dezembro. O lastro físico desse cara é diferente. Você vai falar assim, pô, mas ele trabalhou mais, tá mais cansado, mas tá mais trabalhado. Porque muitos desses param em maio vão ser Uber, vão ser vendedor. E aí? Aí em dezembro esse cara volta a ser atleta profissional de futebol? Não volta, pô. Aí tem lesão. Aí é o que eu falo. Talvez, a gente sabe que tem que respeitar um calendário. Eu posso falar a coisa mais ignorante do mundo, mais absurda. Mas talvez a gente saiba que tem que respeitar um calendário final. Mas e o começo? Por que não começa antes, pô? Tem campeonatos que estão começando antes. O Nordeste começa antes pela Copa do Nordeste. E aí você teria um intervalo maior pro cara poder recuperar. Vai fazer o quê? Concordo. Só que daí tem uma resposta que já ouvi de diretor e já me contaram. Mas daí tem que pagar o salário de novembro. Pô, aí... Porque daí você tem que começar a pré-temporada igual esse ano teve. Começou em novembro, beleza, muito bom. Pô, mas aí... mano.
Aí, Não dá, né? Eu concordo com você que não dá. entendeu? É difícil até de falar. Sim, porque é muito complicado. E aí a gente vai ter várias... Tem gente que fala pra estourar. Aí eu já... Existem ainda os radicais que já me falaram, por que não faz o segundo semestre? Mas daí investe tudo, eu sei. Mas daí você tem mais tempo. Por exemplo, esse regulamento agora da Copa Espírito Santo, apesar que vocês não vão jogar, mas é muito melhor. Porque eu fico imaginando, sabe o quê? Na segunda fase, um grupo com Rio Branco e Serra de um lado, Desportivo e Vitória do outro. Você vai ter 2 Rio Branco e Desportivo, 2 Serra e Vitória, 2 Vitória e Rio Branco. Mais clássico. Sim. Mais jogo importante. Sim. Entendeu? Aí você consegue trazer a torcida pro estádio, você consegue fazer um jogo, ter aquela emoção. Aí sim. Agora, pô, cara, aí vai ter... Teve ano aí de a gente ter o derby uma vez no ano. Teve ano de ter uma vez no ano Serra e Rio Branco. E outra coisa, você tem que pensar numa maneira da Copa ser atrativa, porque as pessoas estão pensando, alguns dirigentes pensam só na Copa do Brasil. Que no caso já não é mais pela Copa, né? Agora é pela estadual. A Copa Espírito Santo é só Série D e Copa Por que B. você acaba tendo tanta desistência? É porque aí vem a ordem da CBF, beleza, mas... Sim, Mas tem que trazer atratividade. alguma coisa você tem que fazer, pô. É um produto que você tem. Você vai ter mais profissionais trabalhando. Aí é aquilo que você tá falando. Mas aí o clube vai uma folha a mais. Mano, Aconteceu no Capixabão de teve essa ideia para essa disputa parecida dessa fórmula, de ter depois, em vez de ser quarta de final, ter 2 grupos e jogar entre eles e os 2 líderes fazer a final. Uhum. Só que daí a federação falou, você sabe muito bem, e isso é um detalhe que isso está para provar, que muitos estados do Brasil não tem esse pagamento do borderô que existe aqui no estado, né? Que a federação volta um valor para os clubes. Uhum. Isso no Rio de Janeiro isso não existe, pagar a folha cheia. Sim. Então é bem pior. Sim, muito. Bem pior. E aí, Só que na primeira divisão. Isso. O que os caras ganham também, mano. não. Sim, com Já certeza. ganharam muito mais, mas esse ano voltou a ganhar bem. Sim, concordo. Mas seria uma mão na roda se a federação devolvesse um valor, né? Sim. Aí foi o que aconteceu, que daí falaram, não, a federação falou, só tem dinheiro para 61 jogos. 59 jogos, Sim. que é o que vai estar acontecendo. E essa fórmula vai dar, sei lá, 75, 76. Ia passar um pouco. Cada clube ia ter que arcar com 2 jogos em casa. Uhum. Só que daí os clubes não quiseram. Aí eu falei, mas velho, fase final, seu clube jogando em casa, você acha que não vai dar público? Imagina fase final, o Serra e Rio Branco lá no Robertão, sexta-feira à noite. Você sabe. Lotado, lota. Então, é esses detalhes, assim, eu sei que tudo que é mais sagrado que o dinheiro é muito difícil. Futebol, capixaba e dinheiro são palavras antagônicas. Mas, cara, a gente tem que querer. Mas, Vinícius, dá, de alguma forma dá. Mesmo essa questão do número de jogos, dá pra criar um outro regulamento que você atinja isso, dá pra fazer. Sim. Dá pra fazer. Dá pra começar antes, dá pra espaçar mais os jogos, porque aí também quem tá vendendo o produto vai vender um produto de maior qualidade, porque vai pegar o jogador descansado. Dá. É assim, a gente já falou de tanta coisa, já falou de arbitragem, já falou, dá pra melhorar um pouquinho, dá pra melhorar nós como treinadores também. A gente como imprensa, como já falei. Com cursos, trazer cursos, fomentar, falar de futebol, dá pra melhorar tudo. A gente falou aqui a questão de humanizar, para que o torcedor entenda que também dá para melhorar o torcedor dessa maneira. O cara começar a ver ali também o profissional de futebol ali como um ser humano, não só uma máquina, não é uma máquina. É um robô, exatamente. Humanizar aquilo ali, isso aí dá muita coisa. É isso. E até mesmo, Ney, falou de muita coisa, como você já disse, voltar um pouco, cara, querendo ou não, talvez foi protagonista ano passado da Série D do Vitória. Eu queria falar com você, cara, ali. Cara, que trabalho... Primeira pergunta, por que o Vitória precisava tomar um gol pra reagir? Você tem essa explicação? Eu perguntei pro Gabriel, o Gabriel veio aqui, eu perguntei pra ele. Falei, Gabriel, por que, cara? O que acontecia com vocês? Vocês pareciam que o primeiro tempo falava, o que tá acontecendo com o Vitória? O segundo tempo, uma máquina. Eu falei, caralho, se esse Vitória jogasse todo jogo assim... Cara, eu vou começar a falar um pouco disso, que também foi emblemático, né? Como você falou, acho que o ano passado seu foi um ano muito bom, né? Sim, nesse sentido. Sim. Então, Vinícius, olha só. Os meus trabalhos pontualmente são times ofensivos. O meu problema, acho que mais do que
do que essa questão do primeiro tempo ou do segundo tempo. A gente toma muito gol. Eu preciso equilibrar isso melhor nos meus trabalhos. É por isso que eu falo, a gente tem que fazer a meia-culpa assim. Se você pegar final nosso, até contando o jogo do Ceilândia, da eliminação, a gente, se não me engano, foram 24 gols feitos. Só que 24 sofridos. Não pode. Claro que não. Claro que não. Então, mas, cara, ali foi uma coisa... Você falou muito da identificação que eu tenho normal com o Serra, mas o Vitória também fui abraçado pela torcida. Eu acho que teve uma recíproca também minha. A coisa teve uma sinergia muito legal entre eu e a torcida do Vitória. Não sou o protagonistas sempre são os jogadores, mas foi muito legal. Uma competição nacional difícil, dura, que eu tenho falado isso muito lá no Serra. Não tem jeito, as nossas chaves aqui vão ser sempre difíceis. Todo mundo te veio e falou. Provavelmente, de novo, Real. Nunca fugiu disso, o Real. Dificilmente fuja de Nova Iguaçu, Portuguesa e Audax, do Rio. O Audax talvez seja o mais fácil, até porque né, pode se reformular. Mas vai jogar. O que pode acontecer com o Audax é o que aconteceu com o Resende ano passado. Jogar as duas que vai ter que jogar as duas. Provavelmente um ou dois mineiros. Provavelmente um ou dois paulistas. O paulista pode ser uma Água Santa. Puta que pariu, verdade. E aí é simplesmente... Inclusive, a gente tá gravando na quinta-feira, dia 15, na sexta-feira, dia 15. Tá tendo agora o conselho. Eu acho que tá tendo agora, exatamente. Inclusive, pode ser que quando eu saia daqui já saia. Já saiu o grupo, verdade. Esse podcast vai lá fazer minha conta aqui, acho 28? Final do mês ainda, vai ter tem mais 2 ou 3 semanas ainda, depois que a gente tá gravando, mas pode ser que nesse momento já tenha um grupo. Pode ser que quando tenha gravado já saiu. Alguns desses que eu tô falando já estejam confirmados. Aí você imagina, e não é uma coisa que as pessoas precisam entender. Você imagina um clube que tem uma folha de 200 mil, que a gente fala, nossa, um exemplo, né? Tô colocando números hipotéticos, tá? Mas que beiram a realidade. Um time que tem uma folha de 200 disputa uma competição com outro que tem uma folha de 1 milhão. 5 vezes mais. Não vou nem falar do material humano, vou te falar de estrutura. Muda, velho. Muda. Tudo isso que a gente tá falando. Estrutura para recuperação. Muda. Que hoje é fundamental. Suplementação. Mas no time tem suplementação. Talvez tenha o básico. Os caras têm nada que é o básico. Como o Gabriel mesmo veio aqui e falou que o futebol capixaba é muito físico. Aí o pessoal fala, mas pô, o jogador tem que ser forte. Não, mas ele tem que ter musculatura ali pra prevenir uma lesão. Pra ele ter um músculo mais firme. E como é que vai ser? Não é só com treinamento. É com todo o processo. Tem ali um cara literalmente sabendo que cada um precisa treinar. A carga, movimento certo, errado. Tem muitos detalhes. Você vai jogar contra uma Portuguesa, por exemplo. Como a gente jogou ano passado. Comissão técnica dos caras tem 15. Atlético. Até que subiu, né? Sim, o Atlético. Cara, a Portuguesa bateu na porta. Quase. Então, aí entra também uma outra coisa. Que algum jornalista fez um comentário no começo do ano, eu não vou lembrar quem foi, mas falando, pô, que vergonha pro futebol capixaba tá nessa posição, que deu até um certo debate. Sim. Foi um colunista da maior rede aqui do estado. Cara, vamos lá. Pô, a gente no Vitória, com todo o esforço da diretoria lá, era uma folha de 200 e poucos mil. Pô, a gente, na nossa chave, os dois times da nossa chave foram pro jogo do acesso. Um subiu e o outro não subiu. E o outro não subiu simplesmente, que foi o Portuguesa que pegou o Caxias. O Caxias que também era que pegou o time que nos eliminou, que foi o Ceilândia, e não ganhou. Foram 2 empates. O único time que ganhou o Ceilândia na Série D fomos nós. Que eles vieram... mesmo que eles vieram... Eles vieram invicto. Verdade. Gol... Carlinhos? Gol do Carlinhos. Golaço. Golaço do Carlinhos. Num jogo que eles estavam amassando a gente nos primeiros 15 minutos. O Ceilândia estava amassando. Nós fizemos o gol, tivemos chance de matar no segundo tempo numa bola cruzada. O Breno deu um carrinho e não conseguiu chegar. A gente podia fazer 2-0, chegava lá, mas lá foi 3. Só que tu já indo, os caras tendo que fazer um placar já é diferente. Poxa, eu nunca vou esquecer daquilo lá. A gente tomou o gol do Barcos Fake. Sim.
Mas você tá entendendo? Então a gente tá falando de uma realidade. E que as pessoas falam assim, é só botar a bola lá que é a mesma coisa. Mano, tem muita coisa em jogo. Você pode, com trabalho, com competência, com boas escolhas de jogadores, como aconteceu com o Vitória. Você pode chegar e competir. As pessoas esquecem. O futebol tem uma caixinha de surpresa de vez em quando, mas não vai garantir um acesso sendo zebra. Não As vai. pessoas esquecem que a gente, ano passado, eliminou na primeira fase Resende. Mas estava em 2 frentes. Mas o Resende que vinha de uma Série A mesmo, sendo rebaixado, mas vinha de uma Série A com um orçamento muito maior. Sim. E Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil, gente. Mas foi lá atrás. Mas Joga a Série A do Paulista. O ano que vem tem a Portuguesa na Série D. E aí? Portuguesa do Canindé. Que é engraçado que o último jogo da Portuguesa de Desportos, né? Portuguesa de São Paulo, de São Paulo capital, né? Que tem a Santista também. Sim. Foi no Araripe com o gol do Edinho, que foi o último ano que eles disputaram a Série D. E aí foi o Edinho que eliminou eles ali. Eliminou? Eles precisavam de classificar, e aí o Edinho fez o gol, o Desportivo ganhou, classificou, e a Portuguesa foi eliminado. Era um outro modelo também. Era aquele modelo que classificava 2. Sim. Na verdade, o primeiro e alguns segundos. Alguns segundos, porque era chave de 4. Isso, e a Portuguesa ficou em terceiro. Então, como é que é a coincidência? Mas é uma Portuguesa, cara. Então, e a gente pegou numa a Portuguesa é Giovanni Augusto? Giovanni Augusto. Tá, Eu acho que é Giovanni Augusto. Não, é Renato Augusto que tá no Fluminense. Não, mas o que tá lá é o Giovanni... Sim, é porque eu tava confundindo os dois. Giovanni Augusto. É o Giovanni Augusto. Jogou no Vasco. Isso, Então, e aí você pegou um Santo André, velho. Mas achava que tinha Resende, você eliminou um Resende, você eliminou o Santo André, você eliminou o Nova Iguaçu. O campeão estadual, que era o Real. Que também ninguém entendeu o que aconteceu lá, que daí, né? Então ali, o que acontecia? Cara, às vezes você entra meio... Que era a pergunta inicial. Às vezes você entra meio desligado, entra meio que... Em compensação, teve um jogo que a gente entrou super ligado. Começou ganhando, que foi da Portuguesa lá e tomou a virada. É futebol. O Gabriel veio aqui e falou do jogo do Resende. Aí eu não vou lembrar se era você. Porque você chegou... Não, Resende, eu fui a Série B toda. Foi a troca foi entre o Capixaba e a Série B. Verdade, desculpa. Eu acho que foi ali que não foi nem transmitido. Que empatou, perderam de 1-1. Ficou 1-1. Foi 1-1 aqui. 1-1 aqui. Tomamos um gol na última bola. Mas ele falou, cara, a gente tava jogando tão bem. Eu não lembro se ele tava... Juro que eu não lembro, mas ele falou desse jogo do Resende, assim. Sim. O jogo tava fluindo tão bem, tava tudo... E numa última bola, num erro de posicionamento, a gente tomou o gol. Faz parte do jogo. Acontece, como eu te falei. Onde eu acho que o meu trabalho precisa melhorar é defensivamente. Tenho essa plena... Mas eu também ataco, cara. Isso foi uma das coisas que me incomodou no trabalho do Estrela. De não fazer gol. É verdade, né? Porque, notoriamente, o meu trabalho... Serra. O único jogo que a gente não fez gol foi o Venda Nova. Foi 1-0. Mesmo a derrota pro Real de 5-1. Um gol contra o Porto, um gol contra o Estrela, 5 contra o Jaguaré. Sempre. O gol sai. Eu trabalho para... Não que eu não trabalhe para defender, mas aí também acontece. Precisamos ajustar algumas coisas, que é o que a gente vem tentando nessa reformulação de elenco, ajustar algumas coisas em relação à estatura e muita coisa. Sim. E aí o Vitória tem um tema um pouco mais delicado, que é a sua saída também, né? Que daí, a gente até falou, você tem todo o direito de não responder e tal. Claro. Mas, cara, tipo assim, como é que foi aquilo ali? Porque eu juro pra você que é a primeira vez, desculpa a risada, mas é a primeira vez que eu vejo alguém anunciar uma renovação e depois não dá certo. A pessoa que podia te responder já esteve aqui. Respeito demais a torcida do Vitória. Ponto. Beleza, né? Então é tudo certo. Mas é isso. E outro detalhe também, que aí, cara, eu não sei se chegou isso até você. Conversa. Torcedor, grupo de WhatsApp. Não sei se você sabe do apelido que você tem. Qual? Ney Barreto tira leite de pedra. Já escutou isso? Coisa da Band. Me desculpa. Sim. É o Márcio Laporte. Isso aí. Ele toda vez que me encontra fala a mesma coisa. Mas você entendeu o motivo? Você já escutou? Já entende? Já escutei. E aí eu quero ver que você concorda, depois discorda. Discordo, eu não trabalho sozinho. Foi o que você falou de despersonificar. Porque eu não trabalho sozinho, eu tenho um preparador físico. Aqui no Serra, o meu time que trabalha comigo há muito tempo, eu tenho o Joabson de fisioterapeuta.
tava o Caetano como meu auxiliar, tinha o Marcelinho. Eu não trabalho no Vitória, tinha o Fábio, que hoje tá no Rio Branco com o Rodrigo. Erasmo, hoje eu tenho o Deninho. Gente, e os jogadores, que na verdade, cara, mano, é uma coisa que a gente tem que falar. Apitou, juiz apitou, começou o jogo, a coisa sai um pouco da tua mão. Quero que você pode fazer um podcast aqui, entrevistar vários treinadores. Naquela nossa pranchetinha ali, a gente não perde um jogo, filho. Ah, sim. Você tá entendendo? No caderno, realmente, ninguém quer perder, né? Do outro lado, você tem a receita pra tudo. Vai acontecer. Se eu vou te botar aqui, eu não perco pro Manchester City. Vai acontecer isso, eu vou movimentar aqui. O juiz apitou, a coisa sai um pouco da tua mão. Porque tem a questão da execução. Então, nem as glórias podem ser... o Ney tira leite de pedra. Nem as glórias podem ser minhas, nem como qualquer fracasso vai ser todo meu. Ou meu, ou de qualquer treinador. E isso eu não tô tirando o meu... Não, eu tô respondendo em cima de uma coisa que você falou, tira leite de pedra. Não tiro, eu não sou mágico, pô. Verdade. Agora, uma coisa que eu faço muito, que alguns têm dificuldade, até alguns jogadores... que eu trabalho muito, às vezes até demais, né? Eu falo, tá treinando pra caramba. Mano, eu não acredito em nada que não tenha repetição. Você vai fazer o programa. Eu duvido que o podcast, esse agora, você tem alguma insegurança como você tinha no primeiro. Com certeza. Você já faz a coisa mais automaticamente. Repete, faz. Não repete as perguntas, mas repete o modelo, repete. E aí você automatiza as coisas. E isso é só com trabalho, só com repetição. Eu acredito nisso. Mas volto a dizer da questão humana. Antes do cara ser jogador, para mim, ele é um ser humano. Então eu tenho que me aproximar do ser humano para poder tirar o melhor dele como jogador. Se isso é tira leite de pedra, e por que agora não foi? Porque não deu, velho. Às vezes não vai dar. Às vezes não vai dar certo. Às vezes não vai dar liga. Às vezes... Mas daqui a pouco vai voltar a dar. Até porque a vida é feita de altos e baixos, né? Exatamente. Como você falou, talvez, assim, essa questão de você assumir que você precisa melhorar defensivamente. Você pode ter sido essa percepção a partir de uma vitória ou de uma derrota. Você nunca vai saber. Você sabe muito bem, mas assim... Como é que é? Aí talvez desse rebaixamento você tirou uma lição, que isso e aquilo. Aí você vai evoluindo, cara. Porque vários entrevistados, quando você escuta que você é muito bom, você não pode deixar se levar pela vaidade. E também quando você fala que você é muito ruim, você também não tem que se depreciar. Tem que ser sempre aí que é o mundo ideal, que vem o psicólogo que a gente já falou, que é o equilíbrio. Você tentar balancear as coisas. Essa é a questão que eu tenho trabalhado muito com o meu psicólogo. Ele sempre fala pra mim, eu não levo muito pra esse lado, não. Eu sempre me questiono, quando as coisas começam a andar bem, eu sempre me questiono, mas será que é isso mesmo? Será? Ele fala até pra mim assim, às vezes, tu é bom sim, cara. Se você tá sempre botando na tua cabeça, mas será? Mais será? Não é mais será, não. Isso não quer dizer que você é o melhor, não. É isso aí. Tudo isso que eu tô expondo aqui, eu acho bacana, porque quando eu perco, às vezes eu trago uma coisa muito pra mim. Eu me machuco muito e falo, mas eu fico, será que eu poderia ter feito? Cara, e às vezes saiu como eu te falei, às vezes sai da tua mão, pô. Não tem culpa se alguns gols que o Serra perdeu realmente são gols inacreditáveis, assim. Não, mas é de tudo. Vou falar o exemplo do gol, porque, por exemplo, você não tem culpa se o centroavante não teve a mínima capacidade de ele e o gol sozinho não cabecear por dentro do gol. Não, mas talvez eu tenha que trabalhar mais isso. Entendi. Você entendeu? Uhum. Mas, só que em alguns momentos da minha vida, e eu acho que isso, a questão do psicólogo tá me ajudando muito, eu tô tirando isso um pouco de mim. Por exemplo, não aconteceu, mas o cara pega uma bola, chuta, meu goleiro toma uma bola debaixo da perna. Perdemos o jogo de 1-0. Tendo jogado, pressionado. A culpa é toda minha? E não tô jogando a culpa no cara. Não é isso, não é culpa. É responsabilidade, são coisas que acontecem. Isso é uma coisa que eu não controlo. Estamos aqui fazendo podcast, acabou a luz. Tu controla isso? Não, nunca. Só que eu fico pensando, e se eu tivesse terminado antes aí dá tempo? Beleza. Mas tu não controla. Não, assim. Eu não controlo. Tem coisas que você não controla, pô. Exatamente. E Ney, até 1 hora aí? 1h08.
1h08. Cara, muito obrigado mesmo. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor. Obrigado pela confiança de falar algumas coisas, talvez, assim, até mesmo se abrir. E é isso, cara. A ideia desse podcast, desse trabalho é isso. É contar as histórias, é entender, fazer algumas perguntas que talvez ninguém tenha feito ainda e tudo mais. Muito obrigado. Bom trabalho, sucesso. A gente vai estar torcendo, com certeza, pro Serra na Série D. A gente quer muito que o Serra represente bem o nosso estado, que batalhe, até porque tudo que envolve futebol capixaba tendo glórias vai ser bom pra gente também, né? Então é um ponto importante, é isso, cara. Sucesso. Espero, assim, que o quanto antes o Serra, até mesmo um recado pro torcedor do Serrano, né? Que volte pra onde nunca deveria ter saído. Lá na frente, talvez a gente vai entender o porquê desses motivos. Né? Eu acho que o Serra tem um problema muito grande agora, que é a questão do Robertão, de sair, de perder o seu lugar em Serra Sede. Isso aí vai ser um trabalho ferrenho. E é isso, Ney. Muito obrigado mesmo, cara. Todo sucesso e a gente vai conversando e tomara que a Série D seja muito boa, esse resto de ano seja muito bom também pra você e até mesmo pro Serra. Obrigado, Vinícius. Estou aqui falar em nome de todo o clube. Cara, esse baque, né? Eu acho que a dor é maior também pela questão do Robertão. Né? Eu acho que é uma dor muito grande, mas não dá pra gente ficar parado, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar, entendeu? Então, assim, o torcedor do Serra pode ter certeza que a gente vai... O torcedor capixaba, que a gente vai representar da melhor maneira, sabe? A gente vai dar o nosso melhor. Não vai ser o possível, não. A gente vai dar o nosso melhor. O melhor dentro daquilo que a gente pode, tudo daquilo que nos é oferecido, a gente vai dar o melhor. Porque a gente também precisa, porque dentro de cada um, e além da instituição Serra, existem pessoas ali, personalidades que também estão machucadas, que sofreram, que estão sofrendo, que algumas vezes são achincalhadas, são desrespeitadas, como eu já ouvi muita coisa. E não é para dar resposta a ninguém. É para ir ao encontro daquilo que a gente falou. Também, e não é para mostrar para ninguém, é para você mesmo. Eu sou capaz. E eu acho que ali no Serra, diretoria abnegada, jogadores que permaneceram, que vão chegar, já sabem do regime de urgência, comissão, tá todo mundo envolvido. E a gente pede pro torcedor serrano, cara, acredite, mano. Acredite. Se perguntar assim, acredito que é no acesso? Não sei. Pode ser. Acredita no clube. Não sei onde vamos jogar. Enfim, não tô preocupado com isso agora. Acredita. Acredito, porque a gente sabe da dívida que a gente tem agora e que a gente tá sofrendo também. Tá? Pô, obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter vindo aqui, falado. Você me perguntou coisas que eu queria falar há muito tempo. Outras que não é que eu não poderia falar, como a questão do Vitória. Mas que passou já. Falar, eu acho que não sou eu que tenho que dar a resposta, como eu disse. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar de Vitória para o Rio, né? Eu poderia ter sido falado comigo aqui. No dia seguinte de eu chegar, o telefone tocar e falar que o projeto... Porque eu falei, pô, acho que sou o único treinador que fui demitido sem jogar, né? Mas isso aí, quem entende direito que responda. Eu tô com a minha consciência tranquila. Show demais, Ney. Muito obrigado. Também obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente, acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e também ajude os nossos patrocinadores, a Vistec, Serviço de Tecnologia. Conheça o serviço da Vistec. O link da Vistec tá na descrição, o site para você conhecer o serviço e também tá passando aqui embaixo. E agora vem a propaganda aí para você. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, onde você faz a sua fezinha. Todos os jogos do Capixabão estão lá. Também tem Champions League, Copa do Brasil. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro da Série D, da Série A, da Série B. Vai estar tudo lá para você. Então faça sua aposta. O link está na descrição para você poder apostar. E também vem agora a propaganda aí para você. Chattanooga Red Wolves play their first match of the year.
shot and out. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. Baú do Cabeleira, onde você encontra a camisa do Serra, do Real Noroeste, do Gel, do Linhares, do Rio Branco, da Desportiva, todas as camisas de praticamente todos os clubes do futebol capixaba você encontra lá no Baú do Cabeleira. Tá passando o telefone aqui embaixo para você e também tem o link do Instagram lá da loja na descrição. Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis, e você quer fazer uma doação, o Pix tá passando na tela. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!